Boa noite a todos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma sexta-feira de bate-papo, mais uma sexta-feira falando sobre a doutrina espírita, falando sobre Jesus. Que bom estarmos aqui, que gostoso. Para quem não me conhece, quem está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Os nossos amigos aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Melissa e esse aqui é o nosso canal, o MPP Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, falar sobre inteligência emocional, sobre o nosso crescimento espiritual, todos nós juntos. Por isso que nós adoramos bate-papo. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já pedimos, já convidamos para você se inscrever aqui no nosso canal. Clicar aqui, curtam nosso vídeo também, curtam a nossa live de hoje, que hoje a nossa live está incrível, com o nosso amigo muito especial, que sexta-feira é dia de convidados, e hoje o nosso amigo é o Leonardo Arruda. Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Melissa. Boa noite, Gustavo, que está aí por trás de tudo, né, Mê? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, viu? Realmente vai ser um desafio nesse desenvolvimento, entender esse presente, né? Vamos lá. Vamos, é verdade, Léo. Que gostoso estar por aqui. O Léo é um grande amigo nosso, ele e a Vanessa, que nós conhecemos nas lives, né, Léo? Online. Eles são lá de Limeira e são grandes amigos e trabalhadores da doutrina também. Estamos muito felizes, Léo. Eu também, a Vanessa também, junto conosco aí no chat, viu? Eu Tá. também estava aqui, eu falei para você nos bastidores, né? Eu estava meio ansioso, vamos que vamos, né? Ai, Porque a que Melissa legal. deixa a gente meio ali com medo, né? Na corda bamba, né? Não vou fazer pergunta difícil, Léo, prometo. Isso, é um bom começo. Sendo que já convido a todos que podem sim perguntar, né, Van? Porque o Léo sabe, o Léo estuda, então vamos aproveitar que o Leonardo está aqui hoje, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos bater um papo bem legal. Léo, a Isabela está aqui também, muito boa noite, Isa. Boa noite, Du, a Du está aqui. Du, que gostoso! A Van, a Vanessa. Como o Léo falou, que bom, Van, aproveita para fazer pergunta para o Léo aqui. Ó, a Vanessa vai participar pelo chat. Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui. Então, hoje é dia de bate-papo, né? Vamos conversar. Então, por favor, também o pessoal do chat participa. Porque, Léo, a gente fala é bem mais interessante, a gente aprende também bastante conversando, né? Vendo a opinião do outro. Aproveitar e falar essa diferença. Quando nós abrimos, né, a live para as perguntas, para o bate-papo, com apontamento, ou qualquer comentário, o bate-papo fica mais rico, né? Porque a internet traz essa possibilidade não só de eu falar, não, mas de nós nos entendermos aqui e chegar dos dois lados. Então aproveite, pessoal. O que eu não souber, a Melissa responde para nós aí. Mas o Léo sabe, né, Léo? Léo, e que tema legal de hoje. Que gostoso, é um tema gostoso, né? Presente de Deus. Olha que tema que leva, né, Léo, a gente a refletir assim, ai, que bom, agradecer já, não é? Sabe que quando eu falei, bom, presente de Deus, né? Eu já fiz essa palestra, mudei um pouquinho, depois eu fiz ela em roda de conversa, depois mudei mais um pouquinho, e hoje eu falei, vou mudar mais um pouquinho, né? Mas eu sempre gosto de iniciar essa fala, presente de Deus, uma fala bem leve, né? A reflexão de hoje, o bate-papo, tem que ser bem leve, para que a gente possa entender, embora seja complexo, mas na contramão disso tudo é muito tranquilo. Então eu começo dizendo, quem é esse Deus que nos deu um presente, né? Porque a gente recebe um presente de alguém, mas da onde vem? Então, nós poderíamos falar como espíritas aquela resposta decorada, questão número 1. Mas Uhum. entrando um pouquinho, um pouco mais leve,
tentando entender de uma outra visão, Deus não foi quem nos criou? E ele nos criou como? Simples e ignorantes, com pouco conhecimento, com pouca experiência, para que nós pudéssemos nos desenvolver. Foi esse o objetivo. E aí ele nos falou, mas de que maneira seria possível tudo isso, né? Através das missões, das provas, através das expiações, para que nós pudéssemos encontrar o caminho da felicidade. Então, quando nós falamos em presente, quem está nos dando esse presente é aquele que nos criou, que criou e continua criando até hoje, né? Então, vê que responsabilidade receber um presente desse, não é verdade, Mer? Sim, é mesmo, Léo. Quando você falou isso, que nos criou, eu já lembro assim, nossa, é um presente do nosso pai. Olha Exato. que presente dado com muito amor. Então, né, que me vem à cabeça assim, é um presente do pai. Como você disse, ele continua criando, ele nos deu um presente, nos deu esse presente e continua cuidando também, nos ajudando sempre. Como é bom isso, né, Léo? A Silvana também, Léo, tá por aqui. Silvana, seja muito bem-vinda, boa noite. Cidinha, que bom ter você por aqui. Muito obrigada, Luiz Gustavo também. Que gostoso, que bom ter todo mundo por aqui, né? E já interagindo com o pessoal do chat, né? O Casão, olá, Casão, boa noite. Ah, É o que muito é para você, gostoso, né, né? esse presente? Não é, Muito Léo, de bom. Deus? O que é esse Vamos presente? revelar? Por favor. Vamos? Quando nós paramos para pensar nesse presente, é lógico que seria muito difícil nós pensarmos em todos os presentes que Deus nos fornece, né? Mas hoje, em especial, nós resolvemos falar sobre família. E talvez a gente não leve tão a sério, nós não olhemos de fato ao que a família representa para nós. Por isso, quando pensamos em presente de Deus, o que é um presente? Primeiro é algo que nós precisamos sentir. Porque se alguém fala, vou te dar um presente, mas você não vê, não sente, parece que você não recebeu, né? Então, o Uhum. primeiro passo é pensar na família como sendo algo a ser sentido. É algo que nos traz ali momentos de felicidade, nos proporciona um momento de contato, de interação. Não é isso quando nós recebemos um presente? Nós nos envolvemos de carinho, de amor, de troca. É assim que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Mas nós também podemos pensar nesse presente como sendo tempo verbal, o presente, né? Vivermos o presente. Nós estamos falando dele agora. E eu queria trazer um pouquinho no começo, assim, nós vamos falar de família, e para falar de família, nós precisamos entender como funciona essa construção familiar. Como que Deus desenha isso para nós, viu, Mê? Porque às vezes a gente olha para a família, para o meio que nós estamos, e nós não paramos para perceber quais são as ferramentas que propicia justamente o momento de estarmos na família. E a primeira ferramenta, que talvez seja a principal, é a reencarnação, como você colocou também lá no Instagram, não foi? Sim, sim, foi sim, Léo. Então, é engraçado que quando nós vamos falar do processo da reencarnação, porque para falar em estarmos em família, precisamos pensar como nós chegamos na família, nesse núcleo familiar, nessa construção. Às vezes as pessoas pensam que reencarnação é algo que vem da doutrina espírita. Não, muito pelo contrário. Isso sempre existiu, muito antes do próprio Cristo. Mas o Cristo mesmo falava nos evangelhos sobre a reencarnação. Se nós buscarmos lá naquela fala de Nicodemos, onde ele fala que para buscar o reino de Deus precisaríamos mais uma vez renascer, ele vai trazer que a reencarnação é justamente essa oportunidade de acessarmos o núcleo familiar. Olha a importância, né? Mas ele também diz a Nicodemos, porque Nicodemos vai falar para ele, mas quer dizer que eu tenho que entrar mais uma vez no ventre de uma mulher? Ele fala, não. Mas se eu te falo das coisas simples da Terra e você não entende, quem dirá das coisas espirituais? Ou seja, a reencarnação não está tão longe assim. Às vezes, mesmo aquele que não é espírita, se parar para olhar um pouquinho os evangelhos, o ensinamento do Cristo, vai entender a reencarnação como sendo o centro de ensino disso, né? E
A única coisa que nos resta aqui é pensar se nós já olhamos a vida, a construção e a família com esse olhar espiritual ou não. Porque o que nós encontramos na reencarnação? Mê, passar um pouquinho para você. O que ela nos proporciona? Sim, Reencontros? sim, Léo, é verdade. A reencarnação, com a reencarnação, a gente lembra muito da família, e é uma questão, Léo. Você falando disso, eu lembrei agora de família, reencarnação. Quando eu não conhecia ainda o Espiritismo, quando eu abri o livro eu peguei o livro dos Espíritos, o primeiro para ver assim, eu já fui lá, família, né? A gente já vai lá procurar, por que que é assim? Por que que não é? E aí já vem essa questão nos explicando, por que que eu me dou melhor com um, com o outro não dá certo? E sendo que a gente gosta de todo mundo igual, mas tem aquela sintonia, aquela coisa que a gente sente, como você disse, não é? Deixa eu só, o Marcos ele fala aqui no chat, ele fala assim: depois da reencarnação, a família é o maior presente que Deus nos concede. É, Marcos, é mesmo. Porque com a reencarnação ele nos dá a oportunidade, como o Léo disse, da gente crescer. Porque senão a gente não vai entender as coisas tão difíceis. A gente olha, Léo, e a gente não entende nem as mais fáceis. Não é? E nós Olha, ficamos presos ainda à fala de Nicodemos, né, de Jesus. Mas, poxa, nós estamos presos às coisas da terra e nós não olhamos com os olhos espirituais, quem dirá quando falarmos de outras coisas? Mas não. na reencarnação, é justamente o momento que nós trazemos a possibilidade de nos reencontrarmos. E os reencontros, como você mesmo disse, às vezes não com pessoas tão queridas, mas que estamos nós agora aqui, é justamente para que nós possamos melhorar, desenvolver, aperfeiçoar. E muito mais do que isso, a reencarnação ela vem provar a imortalidade da alma, né? Como Caio Bar dizia, vivi, vivo e viverei, porque a alma continua. E aí nós vamos trazer a certeza de que tudo passa, mas depende da maneira como nós vivemos esses relacionamentos, entendeu? Então é bem interessante pensar na família com esse olhar espiritual, porque senão nós corremos o risco de não entender verdadeiramente o significado da família. E aí realmente queremos trazer tudo a ferro e fogo. E não é bem assim, né? Sim, queremos não. E até, Léo, o significado da família, às vezes, perde até o sentido. Isso. Né? Se você não tem um objetivo, se você não sabe por que que você está aqui com todo mundo, né? Então eu não quero e me afasto e pronto. Exatamente. E aí nós pensamos num texto, né, que nós conversamos de Emmanuel, né? E lá no texto ele começa a nos trazer para que nós pudéssemos imaginar a reencarnação, como acontece, antes, o que antecede a reencarnação, antes de nós adentrarmos mais uma vez a um corpo físico, como que acontece? Então pensemos nós nesse momento desencarnar. Quando desencarnamos, deixamos o corpo material, o que acontece conosco? Nós vamos atingir o plano espiritual e não mais ligados à questão da matéria, material. E o que envolve o nosso coração? O que envolve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Não imaginemos nós que ao deixarmos aqui, morrermos, né, desencarnarmos, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas felicidades, a esperança, vai ficar para trás. Muito pelo contrário, vai seguir conosco, né? Então, quando nós atingimos o plano espiritual, nós levamos todos esses sentimentos que nós experimentamos enquanto encarnado juntos de nós. Nós até imaginamos estar livres, né? Bom, agora eu não tenho um corpo, eu estou livre. Mas nós sentimos presos, porque nós não conseguimos abandonar tudo que nós vivemos para trás. E aí nós já começaríamos assim, poxa vida. Então acho que talvez a coisa vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque se eu tenho que levar tudo isso para lá, talvez eu deveria olhar um pouquinho melhor as coisas nesse momento. As alegrias que eu imagino, né, aquilo que eu imagino ter conquistado pela questão física, pela questão material, pelas questões imediatistas, elas são conquistas apenas do plano terrestre e não do plano espiritual.
quando deixamos o corpo, somos chamados a analisar tudo que nós fizemos. E aí nós vamos ver que as nossas quedas foram muito maiores do que nós imaginávamos, porque as vitórias físicas são diferentes das espirituais, né? Sim, é mesmo, Léo. Léo, Ana Cláudia está aqui também. Muito boa noite, Ana. Que Deus nos abençoe a todos nós. Jéssica, que gostoso. Seja muito bem-vinda também. Sim, e Léo, você falando assim, eu lembrei de que nós somos a nossa família agora, nós temos a nossa família. E aí, quando a gente desencarna, como você falou do desencarne, quando a gente desencarna, nós encontramos outros espíritos da nossa família também. Então, aqui as pessoas ficam tristes, né, pela saudade. E lá, quando a gente chega, eles ficam tão felizes que a gente retornou. Exatamente isso, né? Mas é bem isso. Aí nós vamos trazer a família que nós estamos aqui, a família espiritual, né? Mas você sabe que nesse processo, quando nós chegamos pelo outro lado, com toda certeza nós vamos reconhecendo aos poucos, né? E vamos sentindo esse amor, essa troca da família espiritual. Mas nós somos chamados a olhar para aquilo que nós realizamos enquanto na Terra. Porque a Terra Sim. traz um processo educativo, né? E aí nós somos obrigados a olhar por tudo aquilo que nós deveríamos ter cumprido, ou melhor, deveríamos ter aprendido e nós não aprendemos. E aí a Sim. nossa consciência começa a nos cobrar, nós mesmos, o eu espírito, né, a nossa alma, Uhum. desencarnado, na condição de espírito desencarnado, começa a querer voltar. Mas aí nós pensamos, poxa vida, eu não fui tão bom assim quanto eu imaginava, né? Eu deixei para trás bastante coisa, deixei algumas inimizades, algumas coisas por não querer corrigir, né? Alguns corações mais difíceis, eu deixei ele de lado, não me aproximei, e agora eu sou chamado a voltar naquele lar, com aquelas pessoas. Que tristeza, hein? Já pensou nós lá do outro lado, por que eu não fui atrás disso? Não é? Porque é Sim. assim, deixa para a próxima, né? Mas a E próxima chega. E essa aqui é a próxima da outra vez. que a gente já deixou. É. Já deixou. E nós teremos coragem, pensemos nós, desencarnados. Agora eu tenho que voltar com aquele que eu não fui tão legal, que eu pisei na bola. Teríamos coragem, Nê? Como que ficaria isso? Não, né, Léo? Não, né, Léo? Vai ter que passar por um processo, tudo de novo, né? Até de aprendizagem, de aceitação do que eu não fiz, né? O porquê que eu não fiz é aquela coisa, como você disse, da causa e efeito, né? Então, toda causa tem uma consequência. E a importância, né, Léo? Você falou, eu lembrei também da gente cumprir os nossos papéis na nossa família, né? Então, de bons pais, de bons filhos e até de bons tios, de bons sobrinhos, porque somos nós, né? A nossa responsabilidade. E eu acredito sim, Léo, nós viemos com essa missão, né? A nossa missão individual de crescimento e a nossa missão social também, que é com a família, que é com a sociedade. Mas primeiro, né, Léo, a gente sabe que é com a nossa família. Exatamente. E às vezes é justamente a que nós não queremos olhar, né? Porque Não. nós não olhamos pelo lado espiritual, como falamos lá no começo. Nós queremos olhar pela questão da carne. Ah, é pai, é mãe, é filho, é sobrinho. E aí nós não entendemos quem são essas pessoas dentro desse tabuleiro, porque é um verdadeiro jogo que nós somos convidados a jogar, não é? Mas sem querer passar o outro para trás, muito pelo contrário. A lei de sociedade nos fala isso. Um aprende com o outro, né? Mas aí Deus, para que nós possamos compreender o presente, nos fornece uma segunda ferramenta. A primeira ferramenta foi a reencarnação, que é a maneira pela qual nós conseguimos receber o presente. Mas para nós podermos agora utilizar desse presente, ele nos lança uma segunda ferramenta, que é o véu do esquecimento. E momentaneamente nós somos chamados a esquecer as aversões do passado. Tudo que nós fizemos de errado, nós vamos esquecer um pouquinho. Todo mundo que nos fez mal ou que eu fiz mal,
eu vou apagar momentaneamente. E aí Deus permite que nós recomecemos mais uma vez a partir do zero. É lógico que não é do zero, porque o instinto vai nos mostrando aonde seguir. Mas é justamente aí que nós ganhamos coragem para mais uma vez adentrar a um corpo, né? A animar um corpo físico. Porque senão nós não teríamos essa coragem. Nós nos mostramos muito corajosos, mas não somos. E aí o próprio Evangelho nos coloca que é justamente a cada existência que o homem vai conseguindo lapidar o bem e o mal, entendendo um pouquinho mais o que é o bem, entendendo um pouquinho mais o que é o mal. Então veja, se eu esqueço o que eu fiz de mal momentaneamente, eu ganho a possibilidade de ajustar o meu entendimento no bem ou no mal. Mas se nós lembrássemos do passado, seria mais difícil. Se nós tivéssemos sido bons, tudo bem. Mas imaginar, às vezes, um ladrão, um assassino, com toda certeza, ao trazer essa lembrança, ele tenderia mais uma vez para esse lado, né? Com certeza. Então, Leon Sim. Denis vai nos falar que é justamente esse esquecimento que permite desenharmos, né, moldarmos mais uma vez a nossa personalidade. Olha só, se eu for igual na outra vida, fica difícil, né? Sim, e por isso que a gente vê um bebezinho tão lindo, né? Então a gente não sabe que espírito tá ali, mas a gente sente o amor só de ver aquela criança linda, né, Léo? Ninguém sabe o que tá vindo ali, Que mas é bom, né? lindo, né? Então, mas a gente já tem amor. Exatamente. É para você ver essa ferramenta, né? A gente já Uhum. tem amor e o espírito que recebe essa oportunidade de voltar, de regressar mais uma vez, ele vai animar um corpo. E Emmanuel nos coloca que esse corpo é o quê? É uma armadura, né? De animar uma armadura. Aí nós pensamos, mas para que é uma armadura se não para uma batalha? É, Né? Então está claro que a vida é uma batalha, que existem as dificuldades. E através da reencarnação nós vamos estar junto, muitas vezes, de quem nos perseguiu no passado, dos nossos adversários, dos nossos credores, dos nossos cúmplices. Que bom que Deus nos possibilita esquecermos um pouquinho, a fim de resgatar um pouco as contas do passado, porque senão a conta fica muito pesada, né? sim, seria muito difícil mesmo. Ô, Léo, o Luiz Gustavo está fazendo uma pergunta, ele está falando assim, Leonardo, Melissa, além dos espíritos afins, podemos ter a presença de uma antiga reparação de outra vida em nossa família também? Será? E como, né? E Sim, como? E são esses espíritos um pouquinho mais difíceis, esses familiares um pouquinho mais difíceis, que nós precisamos reajustar. Às vezes toda a família é espíritos ali amigos, né? Simpáticos. E um sim. só é antipático. O que nós fazemos? Ah, não, eu gosto mais da minha mãe, deixo meu pai. Uhum. Não, né? Meu irmão eu não gosto muito. Mas nós viemos, às vezes, para ajustar só o irmão, né? Uhum. Somos chamados justamente ao reconforto da família para termos uma segurança, uma proteção maior, um consolo maior da mãe, às vezes, para conseguir nos ajustar com o irmão. E nós deixamos passar para lá, né? Deixa para próximo, né? Não Isso. é mentira esse negócio do deixa para próxima, a gente brinca muito, mas eu já cansei de ouvir no Sim, atendimento fraterno, não, nessa aqui eu não vou corrigir, né? é. É Você sim. acha que tem na família, assim, alguns espíritos não tão afins, como ele colocou, né, de reparação? Ah, tem, né, Léo? Eu lembro uma vez, eu assisti ouvi uma palestra da Maíse Braga. Ela falou que ela estava falando sobre isso, sobre a família e a reencarnação, que tem essas reparações. Ela falou que no final da palestra, um senhor veio falar para ela que ela estava enganada, porque os dois filhos dela e a mulher, eles se davam super bem, estava tudo certo, tudo tranquilo, né? Aí ela falou que quando o senhor virou, o mentor dela falou, é porque ainda ele não conheceu a nora dele. Eu costumo dizer, meu, é o seguinte,
Quem fala assim, não, minha família é um sonho, não tenho problema nenhum. Olha, então você perdeu a tua oportunidade aqui, você escolheu errado. Porque se a família não vier para modificar-nos em algumas coisas, e modificar às vezes é doer, sabe? A gente tem medo da dor, mas a transformação é no processo da dor. Se a família é muito maravilhosa, se a família não tem problema nenhum, acho que nós erramos o endereço, viu? Então, é como você colocou, às vezes não chegou o membro principal ainda. Isso, Aguarde! aguarde que está chegando. Porque é ali que nós vamos construir os nossos valores, né? Realmente, quando tudo está muito fácil, é difícil nós construirmos valor. Como você É, mesmo disse, vem aquele bebezinho, já é um amor, né? Mesmo sem trocar os sentimentos, antes do nascimento, o pai e a mãe então, né? Mas o pai e a mãe já ama, sem saber o histórico do passado. Depois pode dar um trabalho tremendo, mas o amor ainda continua. Mas a construção dos valores daquele que encarna é fundamental dentro da família. Pensar que tudo vai ser lindo e maravilhoso é pensar que nós não vamos construir. E os valores doem, né? Você que trabalha com esse desenvolvimento, você sabe o quanto dói, né? sim, Léo, e é um puxando o outro, né? Um se esforçando. É assim que a gente vai, um puxando o outro, sabe? Melhorando o outro. Tem uma história da Meimei também, que ela fala que o espírito, né, dormindo, então ele foi lá e ele conversou com Jesus, falou: Jesus, não dá. Eu sou um bom trabalhador, né? Eu faço tudo, não dá. E minha mãe é assim e tal, e reclamou do pai, os meus irmãos me odeiam. Não dá, me tira dessa família, pelo amor de Deus, né? Eu sou um bom trabalhador, não dá para eu viver numa família assim, que não entende, que é tão conturbada. Não sei como isso foi, quem que fez isso? Como Aí Jesus, aconteceu, né? como aconteceu isso? Aí Jesus fala para ele, ele falou: "Eu fiz isso, né? Eu te dei essa família, né? Como um presente mesmo, né? Eu dei essa família para você como esse presente para a sua vida, né? Para essa evolução. Aí fala que ele parou assim e já acordou na família ali. Então, aí, né? Deus nos deu essa oportunidade, né, Léo, da gente progredir de nós mesmos. E quando tem alguém assim, né, Léo, na família, como você falou, que é mais difícil de entender as coisas, por que que tem algum que é mais tranquilo, que é leve, para ele puxar essa outra pessoa, né? Porque se tá todo mundo, como você disse, feliz, quem que vai crescer? E se tá todo mundo ali naquela família também, naquela ignorância espiritual, quem que vai crescer? Não tem como. Então precisa ter um para servir de exemplo, né? Para puxar os outros. E é claro, ele não serve só de exemplo, né? Porque aí os outros também são a sua, como você falou, a sua prova para paciência, para sua resignação. A família é um celeiro de redenção muito grande, né? Paciência. Uhum. Né? Nós somos chamados ali a, de fato, debruçar sobre a família, porque às vezes nós só vivemos família, né? E nós não paramos para analisar. Nós temos esse costume. E às vezes, se nós olharmos pela própria razão, a família tem um propósito. E aí eu preciso fazer o quê? Qual é o propósito da família? É muito lindo quando eu falo que ele é transformar, construir valores. Mas como eu percebo o que eu tenho que aprender, o que eu posso aprender, quando eu me debruço sobre ele? Né? O Instituto de Tratamento, que é o nome do texto que nós lemos, né, como referência, porque o Instituto é aquele lugar que nós precisamos buscar, estudar, aprender. Aprender o Uhum. quê? As ferramentas que nos levam à cura da alma, que é as doenças do espírito, né? Então, tá aí. Emmanuel nos falou, olha, a família é o que vai curar a nossa alma. Queremos curar? Queremos ter essa liberdade, encontrar a felicidade? É na família. Uhum. Por isso é um presente, né? Aqui nós Sim, chegamos verdadeiramente no tema de hoje, o presente de Deus, né? Então, sim, é pensemos mesmo. assim, ó, a família, ela tem ela traz alguns aspectos, né? Alguns aspectos fundamentais. Primeiro é a questão nutritiva, como você bem colocou, às vezes, do irmão ali, todo mundo está igual ou não.
Então, a questão nutritiva é entregar ao espírito aquilo que lhe falta: proteção, alimento, afeto, educação, conhecimento da espiritualidade, né? Como a própria questão 208 vai colocar, nós precisamos, como espíritos, contribuir um com o outro para a evolução. Nós estamos aqui para contribuir. Mas também entra uma questão importante, que é o aspecto normativo, onde eu ensino os limites, a disciplina, o respeito, porque na 207 ele vai falar, 209, que nós temos por obrigação colocar aquele ser que foi responsabilizado a nós num caminho melhor. Então, veja, a família está regulamentada dentro das leis divinas, normativa e nutritiva. É nós que temos que analisar e olhar, porque, na verdade, Deus quis nos unir como família. Somos irmãos? Somos irmãos de uma grande família espiritual. Mas aqui são células que Deus nos colocou para unir esses irmãos, para trabalhar e progredir nesse amor, né? Sim, Léo, você falou. Oi, Raquel, que bom que você chegou. Seja muito bem-vinda. Que gostoso, Raquel, que deu tempo. Você falou de irmãos, eu lembrei, em uma escola que as meninas estudavam quando elas eram pequenas, Léo, tinha mães, então assim, colocavam, que falavam para mim, eu coloco um filho de manhã e um filho à tarde, porque eles brigam muito. Então, aí eles não se veem. Essa é a razão, não é, né? Você pode ter N razões para colocar um filho de manhã, outra tarde. Mas eu coloco o filho um de manhã, outra tarde, para eles não se veem, né? Para eles brigarem. Aí eu falava, não, as duas vão no mesmo período, elas vão se matar, mas elas vão vir conviver junto. Mas elas vão aprender, né? Elas vão ter que conviver juntas. E é assim, porque se eu, desde pequenininha, como você disse, olha a minha missão de pai, né? Desde pequena eu já afasto os irmãos, porque eles brigam muito. Quando eles forem adultos, aí vai cada um para um canto, né, Léo? Quando eu desencarnar, né, vão ser só eles aí vai ficar dentro de um ringue, né? É, aí acabou, E né? Aí aí, cada um, entendeu? Cada um vai para um canto, né? A minha mãe, uma vez, ela contou para mim que ela encontrou com uma senhora, ela falou, e a senhora estava super triste porque ela só tinha duas filhas, e as filhas tinham brigado, fazia anos, e quando uma vinha visitar ela, a outra não vinha. Então, ela, sabe, ia revezando as duas, para as duas não estarem juntas. E ela estava muito triste. É claro, imagina uma mãe que tem só duas filhas, né? E uma vai visitar e quando a outra não for. que tristeza, né? A Raquel colocou uma questão ali, mas só para não sair disso, quando nós vamos buscar nas leis morais, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter que a família é justamente para que nós possamos contribuir com Deus, para que uns possam amar o outro, né? Para que os irmãos espirituais, né, nós como irmãos, possamos nos amar, né? E se nós relaxarmos esse laço familiar, ou seja, nós deixarmos meio solto esses laços, na verdade, nós não estamos ajudando, nós estamos sendo egoístas, né? Tá lá, questão 778, seu nome, 775, 778, coisa assim. Aham. Sim, porque, Léo, a gente. É mais fácil, né, Léo? Deixar, né? É mais Muito fácil. mais. Então. Mais fácil, né? Eu ficar deixando, empurrando, empurrando, mas até quando eu vou deixar empurrando a vida assim, né? Se a gente pensar em família, né? A família não é só uma moradia dos corpos, né? E nós olhamos muito para isso. Nós achamos que a família tem vários corpos animados. Não. Na verdade, é a residência das almas, né? André Luiz vai nos falar isso em Missionários da Luz. Então, pensemos, se é a residência das almas, nós temos que olhar pela questão espiritual, pelo projeto espiritual que nós temos, né? Qual é o meu interesse como espírito nessa encarnação, nessa família, nesse grupo que eu me encontro? Lá no SOS Família, a Joana vai falar que nós estamos agora nessa família, nesse momento, em compromissos inadiáveis. E aí, quando nós pensamos inadiáveis, quer dizer que nós já erramos muito juntos. E é inadiável essa correção, né? E Uhum. nós estamos fugindo disso, mas que agora é a hora. Quando a gente olha por esse lado,
a família ganha um outro olhar, uma outra importância, né? O que é família para nós antes desse pensamento e agora, né? Sim, e também né, no texto que você disse, o Emmanuel também fala, né? O nosso cadinho de responsabilidade e inquietação. Então, se você vê pelo esse outro ângulo que você está falando, aí você fala, opa, eu tenho responsabilidade aqui, então é bom eu cumprir. É, é bem isso. Às vezes a gente olha ali, a gente fala, né? Nós estamos no meio do turbilhão, do torvelino, né? Mas nós não somos muito melhores do que os outros familiares. Às vezes, nós já temos uma compreensão um pouquinho diferente, Sim, mas nós vivemos no centro do nosso reflexo, ou seja, está sendo refletido pelos familiares aquilo que nós somos também. Talvez com um entendimento um pouquinho melhor? Talvez. Mas se eu tivesse numa outra família, num outro lar, às vezes a gente abandona a família e segue outra família, né? Não dá tanta atenção, mas esse lugar não é onde nós vamos nos desenvolver. Muito pelo contrário, é lá na dificuldade que nós vamos desenvolver. Não adianta fugir, não. Se está atormentado ali, é porque nós temos que estar ali. Como eu coloquei um pouquinho atrás, a redenção vem justamente nessa tormenta. Não vamos fugir porque não tem para onde correr, viu? Vamos servir ali, né? é mesmo, Léo, é verdade. A Raquel, Léo, ela tá falando assim, ela foi criada pela minha avó. Depois eu cuidei dela. Ela faleceu em janeiro. Aprendi a ser uma pessoa melhor graças a essa convivência. Sou grata, ela é meu grande amor. Ai, que lindo, Raquel. É isso mesmo, não é? Que bonito. Obrigada por compartilhar, né, Léo, a experiência dela. Sim, essa é a família, né, Léo? Exato. Às vezes, a mãe e o pai traz uma responsabilidade muito grande pelo espírito, né? Pelos filhos. E de fato é, né? Colocar-nos na senda do bem, como é colocado, como Kardec nos propõe, né? A responsabilidade dos pais, a missão dos pais é colocar os filhos num caminho melhor, espiritual, né? Trazer eles o que eles eram e ensinar o caminho melhor. E nós, na função de pais, às vezes nós somos muito duros, muito enérgicos, olhamos muito a questão só física, né? E aí nós falhamos um pouquinho. Quando nós vamos para o lado dos avós, já existe um olhar um pouquinho diferente, né? Então a gente começa a entender, quando ela coloca a questão da avó, é bem isso, às vezes a gente aprende muito mais com as avós. As minhas duas avós já foram, já partiram, né? E quando a gente olha, quando eu olho para elas, eu aprendo muito. Às vezes a gente não aprende em vida, a gente aprende depois, né? Lembrando de tudo que fizeram, como fizeram, e aí a gente cai e fala, poxa, eu preciso fazer assim. Eu preciso entender que essa reconstrução de amor que nós estamos convidados a estar mais uma vez, tem que ser com um olhar diferente. E como você colocou lá atrás, nós vivemos o dia a dia sem lembrar que nós somos espíritos. E aí nós deixamos muitos sentimentos e sensações sem serem desenvolvidos, né? Sim, é mesmo, Léo, e aí a gente vai na correria do dia a dia, então a gente esquece sim, esquece essa base, a gente esquece até o espiritual no nosso dia a dia, né, Léo? E fica só no material, então, com certeza a importância da gente aprender, né? Aprender com a nossa família, e gostei que você falou que para a gente perceber que não é que eu sou o exemplo, né? Quando a gente acha que eu sou exemplo, o outro que é ruim, é sempre assim, né? O outro é sempre o outro. Para a gente é sempre o outro. E para o outro, nós que somos o problema. Então, o outro, né? É sempre assim. Então, a gente tem que saber a nossa parte, né? Saber lidar também com a situação e entender. Gostei que você disse, Léo, que não é que eu sei mais, quando a gente tem, sim, estudando a doutrina, nós percebemos, eu acredito, que a nossa visão aumenta, né? O despertar. Então, a gente entende, sim, com um outro olhar. E só que com isso também vem a responsabilidade. Exatamente isso. E entender essa linha tênue, né, da responsabilidade, do sentimento, desenvolver mesmo aquilo que o espírito precisa,
é que nós vamos tendo confiança de, mesmo nas sensações vividas não serem tão boas, ali nós vamos conseguindo apertar um pouquinho os nossos laços, porque nós imaginamos que os laços vão se perdendo pelas encarnações, e não é verdade. No Evangelho a gente encontra isso, que os laços são cada vez mais, são mais justos, mais apertados, né? E que mesmo a dor, as dificuldades, não é para nos afastar, mas sim para nos fortalecer como irmãos. Então ganha um outro olhar, outro significado, né? Um grande aspecto que nós olhamos por tudo isso é pensarmos de novo no tema, presente de Deus. Falamos de avós agora, falamos de pais, mas presente. Vamos trazer um pouquinho para a questão do verbo, o tempo verbal. Ser presente, estar presente na vida dos filhos, na vida dos pais, na nossa vida, no nosso projeto reencarnatório, buscando os interesses, como eu já falei, da alma. Porque eu preciso parar, nem que seja 10 minutos no dia, e parar para pensar o que a minha alma precisa. O que eu vim buscar nesse mundo? Porque não é essa correria do dia a dia. 10 minutos a gente não para. A prece às vezes é decorada, às vezes é direcionada a pedir, mas nós não olhamos os nossos interesses da alma. E se eu não olho o que eu tenho que melhorar como espírito, dificilmente eu vou aproveitar esse momento, que é o momento presente que Deus nos deu. Né? Estarmos aqui agora é um presente, né? Sim, sim, Léo. E estarmos, acho que esse momento todo nos trouxe para isso, né? Além de nos deixarmos em casa com a nossa família, então serviu para a gente drasticamente, assim, nos obrigou a mudar o foco. Não é do externo para o interno, para a nossa família. E o estar presente, vejo muitas pessoas falando sobre isso agora, de que como é importante, né, Léo? Porque ou a gente está no passado, ou está no futuro, ou a gente está com o nosso filho, vendo a rede social, então eu não estou presente. Ou eu, né, eu só estou tirando foto, eu estou fazendo outra coisa. Então é o estar presente. Aqui em casa, as meninas gostam bastante de assistir filme, assistir série, mas aí deixa todo mundo no celular. A gente fica em silêncio, né? Então são aqueles 40, né, 40 minutos, uma hora em silêncio, ninguém falando nada, não conversando, mas é o estar presente. Então, estar ali junto. Hoje mesmo eu tive essa sensação com a minha menor, né? Tem uma de 11 e uma de 8. E fui brincar, muito tempo não brincava, né? Fui brincar de massinha, né? Com ela, olha só, né? E ela também já não está mais, né? Embora pequena, não está mais nessa fase, né? Porque hoje a infância mudou muito, né? As crianças mudaram muito. Vamos brincar de massinha? Vamos. Chega uma hora que a gente estava lá, tá tão gostoso, passamos acho que quase 2 horas juntos. E aí quando você passa para pensar, para debruçar sobre o que aconteceu e o momento, é como você colocou. Muitas vezes ficamos em silêncio ali. O diálogo foi muito pouco, mas Uhum. eu saí renovado e ela também. Então, por que não olhar mais para isso? Entender que a família é verdadeiramente viver o presente. Lançando olhos para o futuro? Sim, mas qual o futuro? Sim. O futuro espiritual, a próximas oportunidades, né? Porque quando nós entendermos isso, a família ela vai servir como essa aliança de ligação de homem com Deus. É na família que nós sentimos Deus presente. Então, quando eu olho, quando eu aceito, quando eu vivo, eu estou aceitando dar as mãos para Deus, unindo Deus ao Espírito e à família. Por isso que é preciso agradecer muito, né? Porque tudo que nós recebemos e as poucas oportunidades que nós temos de estar com os filhos, com os pais, com toda a família, e aí é toda a família, né? Não se limita só ao nós, não. Nós temos que viver bem vivido e bem aprendido, né? Sim, Léo, isso mesmo. É o bem aprendido mesmo com todos. E aceitar e acolher também, como você disse, né, Léo? Não somos só nós, né? O núcleozinho ali. Não, são os avós, com certeza são os avós. É a mãe e o pai, é a sogra e o sogro. Isso vai se estendendo e vai tornando essa família com amor. Como é importante esse estar presente
E queria, eu acho que com amor, como Jesus nos ensina, seguindo as leis morais, a nossa vida vai sendo mais leve. Então, os relacionamentos vão sendo mais leves. Eu não fico cobrando, não fico exigindo tanto do outro. Eu vou com mais calma, né? Com tranquilidade. É o que a Raquel fala aqui, Léo, muito interessante o que ela diz. Ela fala assim: o hoje se transforma em lembranças amanhã. Por isso que, por isso que possamos estar presente com amor para depois só haver saudades e não arrependimentos. É mesmo, Raquel. Lembrando que com certeza, né, Léo, a gente fica ligado pelo pensamento, pelo coração com as pessoas que a gente ama. Com toda certeza, né? Nesse vai e vem, nessa esteira das reencarnações, estamos nós ligados. E aí a Raquel colocou, né, um detalhe, que é estar presente, mas como, né? Aqui, acho que a frase ganhou luz, né? Beleza aqui, com amor. Porque às vezes nós até estamos presentes, mas não com amor. E não é esse amor só de pai e filho, não. É o amor verdadeiro, de quem já começou a querer aprender e aceitar um pouquinho dos ensinamentos que Jesus nos colocou, né? Às vezes não é só no sim, também no não, é o sim, sim, o não, não, né? Mas com amor, porque o tempo sem luz, sem equilíbrio, o que é o tempo sem essas coisas, né? Então, com amor é muito importante, né? Sim, Ó, o André coloca, é importante também lá, ó. é verdade. O André também, né? Ele tá carregando aqui pra gente, te carregou. O amor em família é o mais próximo que sentimos do amor de Deus. Oi, André, que gostoso, isso mesmo. Ah, eu adorei. Ótimo, né? O André sintetizou aqui nessa frase. Exatamente. Mas ele é o mais próximo desde que nós aceitemos viver esse momento, né? Olhando para a família como sendo esse presente de Deus, tanto como sendo algo que nós recebemos de Deus, como sendo algo a ser vivido no hoje. Porque às vezes a gente olha e fala, bom, na próxima eu vivo, mas nós não estamos na melhor versão nossa. Então, hoje é o máximo que eu vou poder fazer, é como eu sou hoje. Na próxima, eu vou ser igualzinho. Deixemos os sentimentos, busquemos mais pela humildade, pelo perdão. É difícil? É, gente, é difícil. Não vamos enganar que esse caminho é fácil, porque Eu não sei. é. A gente tropeça, a gente chuta a cama com o dedinho, mas qual é o mais importante? Não é sermos perfeitos, porque estamos longe disso ainda, né? A perfeição relativa está bem distante da gente. É entendermos as nossas falhas. Vamos trazer Santo Agostinho? O que nós fizemos no nosso dia? De bom e de ruim. O de ruim, vamos melhorar amanhã? É Uhum. simples assim, né? Então, se eu vacilei hoje, eu saí da estrada do bem, da senda do bem que nós precisamos estar, eu volto. É aprender esse movimento de ir e vir. Não acostumar com o erro, né? Mas entender que o erro é natural e eu aprendo com ele e corrijo. E não me isolar, né? Como você colocou, os filhos isolados ou coisa assim, né? Sim, aí não resolve, né, Léo? Não Não. resolve assim, isso. E uma coisa que você falou é interessante, né, Léo? A nossa família, Léo, é fácil ser bonzinho com quem é bonzinho, né? É, Agora vai ser bonzinho com aquele cri-cri, né? Aquela pessoa que não, que fala não, que tá sempre do contra. exato. Às vezes, né, a gente traz muito assim, né? É muito fácil ser bom com os nossos, né? Com os outros é difícil ser bom. Aí eu paro e penso, é muito fácil ser bom com os outros. É, Difícil é ser bom com os nossos, né? É diferente o peso. É lógico que quando eu vou pensar no ter, aí eu quero para os meus, né? Para mim, para os que estão próximos, depois para os outros. Mas é muito mais fácil quando falamos em sentimento, em viver a vida solta, né? A não estarmos presos pela falsa liberdade, é muito fácil eu me debruçar no outro, fora da família. Parece que é mais gostoso, porque lá não tem compromisso, né? isso. Não foi lá que Deus plantou a transformação. É, É naqui, é na dor, é no cadinho de cada dia que você nos trouxe lá.
É isso, né? É isso. É mesmo. Até as meninas já alguma vez, né? Acho que faz tempo falaram assim para mim: "Ai, mãe, você falou que tal pessoa pode, por que que eu não posso?" Né? Então, por que eu não? Como você falou, aqui tem a responsabilidade, aqui é mais assim, né? É. E saber isso, né? Olhar para as crianças e trazer a questão, o aspecto o próprio psicológico, né? Entender essa questão. Você também trabalha muito bem essa questão emocional e tudo mais. Juntar tudo isso e saber como utilizar para não prejudicar nem no excesso e nem na falta é muito difícil. Sim, Nós, né, porque quando nós olhamos para trás, os nossos também não souberam nos passar, porque os outros também não souberam. Por quê? Porque talvez nós nunca olhamos como espíritos, pelo olhar espiritual, né? Então aí às vezes a gente acorda, voltando ao que você colocou, às vezes a gente recebe uma criancinha, né, como filho e já se encanta. Quando recebemos um bom dia, nós lembramos que aquele bom dia é de um espírito ou nós pensamos que é nosso filho? É a mesma coisa, né? sim. Mas se nós olharmos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, como um espírito qualquer, entre aspas, Uhum. muda a nossa percepção, né? No bom dia, no boa tarde, no sentimento e tudo mais, né? Eu entendi, sim, até na responsabilidade, né, Léo, que você está falando assim. Então, se você Exato. pensa que aquela criança, ela precisa do não, ela precisa ser assim, né? Precisa, sim, aprender pela responsabilidade que me cabe de ensiná-la, É, né? De ensinar ela a ser melhor. Porque esse foi um compromisso. Então, assim, acredito que essa responsabilidade é o que acho que fica nos martelando aqui. Como você falou, né? Que pega. Quando há o outro, tudo bem, mas ela comigo aqui, não. Né? Você falou essa questão do emocional, Léo, e acredito também que os nossos pais não fizeram, os avós não fizeram, porque não aprenderam. É o que eu falo para os alunos, né, para os jovens. Ai, mas né, minha mãe não falou, mas ela não aprendeu. Então eu falei, fala para ela, né, o que você está sentindo, o que você aprendeu. Olha a maneira de lidar, porque a gente não fala, não sabe, não ensina o que não sabe. é, E olha como você falou, essa é a reencarnação, né, Léo? Então a gente vem com o véu do esquecimento e vamos aprendendo. Olha a nossa oportunidade de querer ex aprender, de querer exato. melhorar, de querer buscar uma vida melhor. Não esperar para depois, porque essa é a nossa chance, né? O nosso presente que Deus nos deu para aprendermos. Então, vamos aprender. É isso que eu falo para eles. Vocês estão aprendendo agora. Então, serão adultos melhores. Olha que bom, né? Exato. Então, você Poder não pode tratar os ensinar. sentimentos, né? Você não ensina o que você não tem, né? Você não dá para o outro o que você não tem, né, Léo, dentro de você. Então, a importância de olhar para o avô, como eu falei, né? Ah, porque ele é bravo, mas por que que ele é bravo? Você já foi perguntar? Né? Já foi perguntar como foi a vida dele, o que ele passou? Então, vamos perguntar, vamos conversar. Isso que é importante. Verdade. Você fala, às vezes a gente fica naquela questão assim, né? Bom, mas meu pai e minha mãe não me ensinou, o vô e a avó não me ensinou. E aí, quando você estava falando, veio a lembrança. Minha mãe, eu aprendo muito com a minha mãe. Minha mãe deve estar até assistindo a gente, né? Sempre assiste, né? Eu falo, mãe, às vezes eu falo, repito uma palestra, ela assiste de novo. Eu falo, mãe, você já assistiu? Não, eu gosto, né? Mãe é mãe, né? É É. muito. E às vezes ela fala, filho, como eu aprendo com você. Não em palestras, às vezes em atitudes ou coisas assim. Uhum. E eu nem acho, né? Mas é que ela acha, então tá valendo. E aí, quando ela fala isso, eu não fico feliz de um certo ponto, eu fico preocupado, porque a gente vive uma vida não pensando em ensinar os outros, não ensinar no julgar, não, pelo exemplo, tá? Então a Uhum. gente não fica preocupado assim, não, eu preciso, pelo exemplo, ensinar o outro, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu avó. Não, a gente fica assim, não, tem que ensinar meu filho. Não, nós estamos num processo de amadurecimento num todo. Então, quando ela fala, puxa, como eu aprendo, eu falo, meu Deus, que responsabilidade eu tenho como espírito, porque eu posso ajudar ou prejudicar alguém que não é só meus filhos. Sim.
né? Aí toma uma proporção muito grande. Então aí a gente tem que olhar para dentro de nós lá o que eu, espírito, vim fazer, porque senão não dá certo. Sim, é mesmo, Léo, olha a responsabilidade, né? Então você tanto educa, como você disse, então vem os filhos para nós, todos nós vemos que esse véu do esquecimento. E aí nós vamos absorvendo, a nossa mente vai absorvendo tudo que vai aprendendo. Então nós podemos educar quanto deseducar. E Olha a nossa doído. responsabilidade. É. Mas, Léo, não querendo deixar tão pesado, né? Tão no negócio, aquela reforma Não, é íntima bonito, que a é gente lindo, fala, gente. é É lindo. lindo. Não é leve, né, Léo? É leve, como o Léo falou, não é querer ser o exemplo, porque ninguém é perfeito. Quando a gente entende que eu sou imperfeito, o outro, eu entendo que o outro também é, e tá tudo bem, como você falou, eu erro, vou tentar não errar de novo, vou conseguir, eu volto para o caminho. É importante é voltar para o caminho. Exato. E ó, e se der tudo errado, gente, eu tenho certeza que Deus vai dar outra chance para nós. Mas como que é a outra chance? É reencarnarmos outra vez. Vamos aproveitar essa, né? Vamos entender, debruçar na família, em todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos extrair o que de melhor tem dentro de nós, estimular o que de melhor tem no outro. E até quando vamos ficar reencarnando? Eu falo o seguinte: espírita fala assim, não, eu vou reencarnar. Não, se eu não fizer nessa, eu reencarno. Não, dessa aqui, na próxima encarnação. Não, Como se essa é por fosse causa. fácil. E mesmo que fosse, até quando vai isso, gente? Né? Vamos parar de achar que a reencarnação é um presente? É, mas muito melhor seria se eu não precisasse mais. Né? Deixa, só É. se der tudo errado, né? Aí a gente volta. Isso. E, Léo, você falou isso de tudo errado, eu lembrei uma palestra que eu assisti, que eu acho que foi o Raul Teixeira que falou, né? Então tem aquela família, a gente está falando de família, de reencarnação, aquela família que as pessoas brigam e até se batem, que ninguém dá certo, né? E aí perguntaram para ele, mas Raul, qual é o sentido disso? Deles só vieram, só brigam, só se batem. Hoje eles só brigam. Antigamente eles se matavam. Então, Matava. nas outras encarnações, eles se matavam. Hoje eles brigam, eles não estão mais se matando. Então a gente olha com os olhos de hoje, como você disse. Então parece que é horrível, parece que não progrediu nada. Mas na visão espiritual progrediu. Isso não quer dizer também que se eu estou numa família dessa, então tá bom, vai, hoje eu não matei ninguém, então tá bom, vou continuar brigando só. Não é assim. Eu vou tentar melhorar, vou tentar acalmar, não. Mas nós, cada um está nesse processo e nós não sabemos, né, Léo? Como você disse, a visão é ampla espiritual e a gente vê limitado. É o descobrir-se, né? Que você É também traz, né? É o autoconhecimento mesmo do eu espiritual, né? Eu acho que isso é importante. Olhemos para nós, né? isso, olhemos, né, Léo? O Marcos ele fala assim, Léo, reencarnação e família. Gratidão eterna a esses grandes presentes do amor de Deus. Ai, é lindo mesmo. Lindo, lindo, gente, lindo. Gratidão e gratidão a todos aqui, né, Léo? Ai, que gostoso o nosso bate-papo de hoje. Vamos marcar um 2.0, a gente conversa mais, né? O que Eu você acho. acha? Eu acho, viu, Léo? Não é, turma? O pessoal daqui do chat, vamos marcar, né? O 2, a parte 2, a parte 3, que esse assunto é muito interessante e dá muito tempo, é verdade. Ele dá muitas lives. Muito bom, Léo. A gratidão a todos aqui que estão conosco. Muito obrigada por tudo. Foi uma noite muito especial. Lembrando, curtam aqui a nossa live, compartilhem, que com certeza lembra daquela pessoa que precisa assistir. Nós, como nós já estamos assistindo, participando, estudando. Eu acho que a gente está estudando, né? Uma noite de estudos que faz a gente refletir. E compartilhem, se inscrevam no canal, vamos divulgar boas mensagens, vamos fazer o bem, não é, Léo? Exatamente. Nós temos a Léo, muito oportunidade. obrigada. Eu que agradeço, nós temos essa oportunidade, né? Possamos olhar com carinho para tudo isso. É ensinamento, nós estamos aprendendo.
eu vejo aqui quantas coisas eu aprendi na fala junto com a Melissa, que às vezes a gente vai ali sozinho, né, pensando, refletindo, quando a gente busca no outro, outros olhares, a gente agrega, desenvolve virtudes e sentimentos. Obrigado pelo carinho, Mê, obrigado, Gustavo, obrigado a todos que nos assistiram. Um grande beijo a todos, viu? Adorei, Léo. Gratidão. Nós que agradecemos. Muito obrigada por tudo. Gratidão a todos também que estiveram aqui conosco. Desejamos a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.